Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no programa Mitologar. Nosso personagem de hoje é Tengu. Tengu são os demônios semelhantes a pássaros que se tornaram quase seres divinos. Uma figura familiar para visitantes de santuários e templos japoneses, o Tengu de nariz longo é um ser sobrenatural que habita áreas montanhosas. Tengu tem asas que lhes permitem voar como pássaros, bem como poderes mágicos que eles usam para fins bons ou maus. As crenças sobre Tengu passaram por inúmeras mudanças ao longo dos tempos. Provavelmente quase todo mundo no Japão sabe como é a aparência de um Tengu, mas, diferentemente dos kappas e esses goblins, vamos assim dizer, de nariz comprido, nunca fizeram a transição para personagens populares fofos e fofinhos, né? Os Tengu têm uma aparência mais ameaçadora, intimidadora, né? Estão ligados às práticas ascéticas montanhosas da região sincrética de Sugendo. Eles são frequentemente considerados criaturas semidivinas. Talvez essa seja parte da razão pela qual eles não encontraram o mesmo lugar no coração das pessoas que o Kappa e muitos outros yokai. Mas existe algo intimidador neles, né? Os narizes protuberantes, que são as características mais óbvias do Tengu, são comumente entendidos como símbolos de uma atitude arrogante, de autossatisfação esnobe. Quando alguém, sob os olhos do público, experimenta um aumento na popularidade, é comum ouvir das outras pessoas murmurando, desaprovando. Ele se tornou um verdadeiro Tengu recentemente. É uma expressão comum no Japão. Agir como um Tengu significa ser presunçoso ou arrogante. No anime, Demon Slayer, de Urokodaki, Sakuji, o mestre espadachim que instruiu o herói Kamado Tanjiro sempre usa máscaras de Tengu, porque ele não gosta de ser provocado por demônios, por ser rosto gentil e boa aparência. Antigamente, se uma pessoa desaparecia, era frequentemente dito que a pessoa tinha sido levada embora ou levada pelos deuses, os Kamikakushi. Os Tengu eram amplamente considerados responsáveis por esses sequestros. O nariz de um Tengu se projeta diretamente para fora de seu rosto, como o de Pinóquio, por exemplo. Eles geralmente são mostrados com rostos vermelhos e se vestem com trajes de sacerdotes, ascetas e yamabushi. Eles têm um par de grandes asas nas costas e geralmente seguram um grande leque emplumado. Esta é a imagem do Tengu na mente da maioria das pessoas. O nariz proeminente e a pele avermelhada levaram a uma crença popular de que o Tengu pode ter sido inspirado pela aparência pouco familiar dos primeiros estrangeiros a chegar ao Japão séculos atrás. E quanto à origem do Tengu na China? Apesar da popularidade dessa teoria, na verdade a história do Tengu de nariz grande é surpreendentemente recente. Embora registro de criaturas chamadas Tengu possa ser encontrado desde o século VII, sua representação variou drasticamente ao longo dos séculos e a imagem que as pessoas têm dele hoje só se estabeleceu durante o período Edo, de 1603 a 1863. Inicialmente, o Tengu não era um yokai japonês. Suas origens estão na China, onde a palavra Tiangou, escrita com os mesmos caracteres, que significa cão celestial, a criatura era uma espécie de cometa ou meteoro de mau agouro, cujo rugido ao entrar na atmosfera da Terra era considerado semelhante ao latido de um cão. Ainda hoje, na China, em Taiwan, o Tiangou é comumente considerado um monstro canino. Cartões como estes, o Zhang Xia atira no Taingou, que são pendurados nas casas para afastar a má sorte no ano novo chinês,
Zangshan, a divindade guardiã das crianças, protege seus protegidos de doenças, atirando Tiangou de mal agouro. Zangshan atira no Tiangou cartões como este seriam pendurados nas casas para afastar má sorte durante o ano novo. Na China e em Taiwan, as pessoas pagavam sacerdotes taoístas para queimar papel de incenso impresso com imagens de Tiangou para afastar o mal e os maus presságios. A lenda do Tengou chegaram ao Japão por volta do século VII, de acordo com Nihon Shoki, as crônicas do Japão. No segundo mês do ano de 637, um grande festival foi visto no céu. Uma grande estrela foi vista no céu. Movendo-se de leste a oeste, num ruído estrondoso, foi ouvido como o som de um trovão. Percebendo a estranha ocorrência celestial, um monge budista chamado Min observou que esta não era uma estrela cadente comum. Min havia estudado na China em uma das missões japonesas no país e sua observação deve ter sido baseado no conhecimento que ele havia adquirido sobre as lendas chinesas de Tiangou. Na China, o aparecimento de um Tiangou era considerado presságio de guerra. E com certeza, no Nihon Shoki, a seção seguinte a este relato, fala de uma revolta da tribo Ezo, indisciplinadas no leste do Japão. Mesmo assim, a associação de Tiangou, Tengu ou Tengu com estrelas cadentes e meteoritos nunca se estabeleceu firmemente no Japão. Em vez disso, o Nihon Shoki glossa os caracteres chineses como Amatsuki, Tuxune ou raposa celestial. Por volta do século X, durante o período Heindai, havia uma crença de que Tengu, como raposa, tinha capacidade de enfeitiçar as pessoas. O conto Genji, escrito no século XI, menciona o Tengu como um terrível yokai parecido com um goblin que engana e sequestra pessoas. No final do período Heian, na Idade Média, a associação dos Tengu com os céus os viu cada vez mais retratados como tendo a aparência de pássaros, frequentemente ideados e imaginados como se parecendo com pipas pretas, o tobi, e outras aves de rapina. Os Tengu fazem aparições frequentes no Konjaku Monogatari, uma coleção de contos compilados na primeira metade do século XII, onde são frequentemente descritos como assemelhando a um urubu. Então podemos entender nessa história essas misturas, da crença chinesa que vem para o Japão, se mistura, se reidentifica e surge o Tengu, ou os Tengus. Bom, psicologicamente, o Tengu como um símbolo de sombra e do ego exagerado. A sombra, na psicologia junguiana, representa aspectos primitivos e obscuros da personalidade. O Tengu, com seu nariz comprido, que simboliza o orgulho e a arrogância, pode ser visto como a personificação desta sombra, representando as qualidades negativas que são negados em nós mesmos. O ego exagerado, a capacidade do Tengu de manipular o vento e realizar feitos sobrenaturais, reflete um ego inflamado e um desejo de poder. Essa característica nos convida a refletir sobre a importância do equilíbrio e a necessidade de controlar os nossos egos. O Tengu como um guia espiritual e catártico. O guia espiritual, apesar de suas travessuras, o Tengu também é visto como um guia espiritual, especialmente para os Yamabushi, as setas montanheses. Essa dualidade representa a complexidade da natureza humana e a possibilidade de crescimento espiritual, mesmo através de experiências desafiadoras. A cartaz e as histórias sobre as travessuras do Tengu podem servir como uma forma de cartaz, permitindo que as pessoas expressem suas frustrações e ressentimentos de forma simbólica. Conto Tengu dentro da cultura japonesa. Nos conflitos culturais, o mito Tengu reflete os conflitos entre tradição budista e shintoísta no Japão, assim como a tensão entre individualismo e coletivismo. Valores culturais. O Tengu serve como um espelho para os valores culturais japoneses, como a importância da honra, disciplina e da modéstia.
Ao ridicularizar aqueles que violam esses valores, o mito reforça a importância de se manter fiel às tradições. Quanto às possíveis interpretações psicológicas, o arquétipo, né, Trictis, o Tengu, compartilha características do arquétipo Tricters, presente em diversas culturas. Os Tricters é uma figura ambígua que desafia as normas sociais e expõe as hipocrisias. Símbolo da natureza selvagem, associado às montanhas, o Tengu representa a força indomável da natureza e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a civilização e o mundo natural. Metáfora para a transformação. A capacidade do Tengu de mudar de forma pode ser interpretada como uma metáfora para o processo de transformação pessoal, que são as nossas nuances, né? As nossas várias fases de mudanças na vida. É engraçado que nós podemos entender que existem algumas histórias do Tengu, que, por exemplo, o herói guerreiro Minamoto Yoshirune passou sua infância no Monte Kurama, em Kyoto, onde, segundo a lenda, foi treinado em artes marciais por um grande Tengu, avatar da divindade local do shintoísmo Kibune Myojin, e seus seguidores Karazu Tengu, ou Corpo Tengu. Esta expressão ukioi de Utagawa Kinoyoshi foi produzida por volta de 1847 a 52, com base na peça Kurama Tengu. O herói guerreiro Minamoto Yoshitsune passou sua infância no Monte Kurama, né, onde foi treinado por artes marciais e, portanto, ele é um guerreiro que lutou muitas guerras, principalmente durante o shogunato. E aí entra a costura desse mito, desse personagem dentro do mito. Por quê? Porque o Tengu vai profetizar a queda do shogunato Kamakura, né, no Japão. Na mesma época em que Tengu adquiriram a sua aparência aviária, eles se tornaram associados a demônios e diabos que eram inimigos jurados do budismo. Quando Buda se sentou em meditação sob a árvore Bodhi, em sua busca pela iluminação, demônios apareceram para distraí-lo de suas meditações. Os Tengu passaram a ser considerados conectados a esses demônios travessos e acreditava-se que eles tentariam obstruir os monges e atraí-los para longe de suas vidas de devoção. Também surgiu a crença de que Tengu eram a reencarnação dos maus sacerdotes budistas. O sacerdote sênior erudito que morresse fervendo de ressentimento após ser derrotado em uma luta de poder poderia renascer um Tengu. Como um sacerdote deveria se elevar acima dos desejos mundanos e emoções distrativas, terminar sua vida ainda sofrendo apegos mundanos era uma queda degenerada da graça, como um anjo caído. Acredita-se que esses sacerdotes eruditos renasciam como goblins com poderes demoníacos. A partir do século XIV, no Japão entrou um período de instabilidade política e guerra civil, com a autoridade dividida entre duas cortes rivais. Esse período agitado serviu para fortalecer a visão do Tengu como um presságio de caos e conflitos. Em certo sentido, isso marcou uma reversão ao seu significado original na lenda chinesa. No épico histórico Taikeki, vários Tengu aparecem diante de Ojo no Takoki, o último regente do shogunato Kamakura, dançando e cantando. Como ansiamos por ver a estrela do diabo aparecer acima do templo, a estrela não natural mencionada aqui é um presságio de desordem imperial que sugere que uma rebelião começará perto de Tennoji e destruirá o shogunato. A conexão entre o Tengu e o misterioso corpo celeste também marca o retorno à versão chinesa das lendas. Nessa época havia uma tendência para interpretar qualquer coisa fora do comum como obra do Tengu. Nesse sentido, os Tengu se tornaram os representantes mais conhecidos do mundo misterioso do sobrenatural no Japão dos séculos XIV e XV. E como tido no período Edo, né, como status de quase divino esses Tengus. Durante o período Edo, as imagens populares do Tengu mudou para aquela com a qual estamos familiarizados hoje.
Os Tengu foram transformados em monstros semelhantes a pássaros, em figuras essencialmente humanas com narizes longos. Não está claro o que causou essa mudança. Uma teoria é que a primeira pessoa a retratar um Tengu em algo próximo de sua aparência moderna foi Kano Motonobu, de 1476 a 1559. O artista que trouxe a escola de pintura Kano à proeminência. Motonobu havia sido contratado para pintar um Tengu e estava lutando para saber como retratar algo nunca visto antes. Quando uma criatura estranha apareceu para ele em um sonho, ele desenhou exatamente o que tinha visto em seu sonho e, portanto, foi capaz de cumprir sua missão. Embora o Tengu de Motonobu ainda exista, naturalmente não há como verificarmos a veracidade dessa história. Personagens com narizes anormalmente longos podem ser encontrados nas artes dramáticas e pictóricas muito antes da época de Motonobu. E a ideia de um Tengu de nariz longo logo pode ser inspirado por esses modelos anteriores. Foi também durante o período Edo que Tengu alcançaram a promoção de meros yokai para algo muito próximo da divindade. Considerados principalmente como kami das montanhas, os Tengu também eram creditados com uma habilidade de apagar incêndios. Por exemplo, o avatar Akira Gongen, adorado no Monte Akira em Amamatsu, prefeitura de Shizuoka, é famoso por suas habilidades em combate a incêndios. Este mesmo deus que dá nome ao famoso paraíso Otaku de Akihabara, em Tóquio, tornou-se intimamente associado a um Tengu gigante chamado Sanjaku-Obu, crença de que os Tengu poderiam prevenir incêndio e outros desastres, que parece ter se desenvolvido como outro lado de sua reputação como seres sobrenaturais demoníacos com a habilidade de iniciar incêndios. Bom, talismãs foram muito produzidos com a imagem das divindades do lado de Akira Sanjaku, do Daigongen, são distribuídos no festival realizado para homenagear a divindade que apaga o fogo todo mês de janeiro no templo Entsuji, em Kusashiki, prefeitura de Okayama. O Sengo, retratado como um corvo, tem pés sobre uma raposa e é frequentemente considerado uma manifestação divina de Akira Gongen. Acredita-se que esses talismãs têm poderes mágicos para afastar o fogo. Talismãs como esses, escritos com imagens da divindade tutelar de Akina Sanjakubo da Gongen, são distribuídos no festival realizado para homenagear a divindade. E amplamente são difundidos durante esse período. O folclorista Yanagita Kuno acredita que muitos yokais são antigos kamis que tiveram seus status reduzidos após seu culto perder o favor por uma razão ou por outra. É difícil aplicar a teoria de Yanagita ao que sabemos sobre Tengu. No mínimo, essas criaturas aumentaram sua reputação ao longo dos séculos, passando de demônios semelhantes a pássaros para algo próximo a kamis, completos em seu auge. No período Edo, era comum que os Tengus castigassem pessoas por sua arrogância, em vez de serem criaturas que caíram para se tornarem demônios como resultado de seu próprio orgulho. Os Tengus do período Edo, apesar de seus narizes grandes, não eram figuras arrogantes que costumavam ser vistas hoje. Portanto, gente, nós vamos entendendo que nos aspectos psicológicos, históricos, míticos e que se mesclam entre os povos, nós vamos compreendendo que os Tengus são mais uma advertência sobre nosso ego inflamado, o nosso maldito egoísmo desordeiro, descontrolado, exacerbado, que gera caos, sofrimento e todo tipo de desgraças possíveis e imagináveis. Fica de alerta na pessoa, na personalidade dos Tengus sobre isso. Eu acredito, depois de ter estudado, e acho que vocês também devem ter percebido isso, que o Tengu ele serve muito mais como uma advertência de um comportamento desregrado
que no caso, na cultura japonesa, não é bem aceita, não é visto com bons olhos. Aliás, gente egoísta nunca é vista com bons olhos. Mostra uma pessoa que é extremamente egoísta, ainda mais um egoísmo de morte, né, que causa a morte das pessoas, não é bem visto. Então serve muito mais, como eu vi, né, de um alerta para nós nos vigiarmos, para saber se nós não estamos nos dobrando às nossas paixões e engordando os nossos egos. Bem, me despeço por aqui, desejo a vocês um bom virada de ano e estaremos em 2025 aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitolugar, conversando e dialogando, aprendendo através dos mitos o meu modo de ser, agir e pensar, o seu modo de ser, agir e pensar e a nossa sociedade. Boas festas a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.